Essa máquina promete fazer pão fresquinho, quentinho, praticamente sozinha. Mas a pergunta é, será que ela realmente entrega isso ou você pode acabar gastando dinheiro em algo que vai ficar parado na cozinha? Porque a ideia de acordar com cheiro de pão pronto é linda, só que na prática nem sempre é tão simples assim. Eu peguei a panificadora Britannia Multipane 550 watts e testei de verdade, no uso real, como qualquer pessoa faria em casa. Fiz pão, testei funções, vi o que ela faz bem, principalmente, onde ela deixa a desejar. Então fica até o final porque tem detalhes aqui que podem fazer você mudar totalmente sua decisão. De cara, quando você olha para ela, já dá para entender a proposta. Não é uma máquina premium, não tenta parecer sofisticada, é simples, toda em plástico, com o visor em cima para você acompanhar o preparo. E isso não é necessariamente ruim, porque deixa claro que o foco aqui é praticidade e custo-benefício. O tamanho também chama atenção. Não é pequena. Ela ocupa um espaço considerável na bancada, então já é algo que você precisa pensar antes de comprar. Não é aquele tipo de eletrodoméstico que você guarda fácil toda hora. Em compensação, isso se justifica pela capacidade. Ela faz pães de até 1,2 kg, então é pensada para família, não só para uso individual. Agora, na parte de uso, aqui ela começa a ganhar pontos. O painel é simples, direto, sem complicação. Mesmo quem nunca usou uma panificadora consegue entender rápido. Você basicamente escolhe o programa, ajusta o peso do pão, a cor da crosta e pronto. Não tem segredo. E é aqui que entra uma das funções mais interessantes dela, que é o timer. Você pode colocar os ingredientes à noite, programar e acordar com o pão pronto. E essa é aquela promessa que faz muita gente comprar esse tipo de máquina. Mas calma, porque uma coisa é promessa, outra coisa é o que realmente acontece no uso real. E é exatamente isso que eu fui testar. Porque não adianta nada ser fácil de usar se o resultado final não compensa. Então no próximo passo, eu fiz o que qualquer pessoa faria. Segui a receita básica, coloquei os ingredientes e deixei a máquina trabalhar sozinha. E é aqui que começa a parte mais importante desse vídeo, porque é onde você descobre se ela realmente entrega o que promete, ou não. Na prática, usar essa panificadora no dia a dia é exatamente o tipo de coisa que parece simples, até você realmente testar. E foi aí que eu comecei a entender onde ela acerta, e onde ela pode te frustrar. Seguindo a receita básica, coloquei primeiro os líquidos, depois os secos, fermento por último, fechei a tampa e selecionei o programa mais comum, que é o de pão básico. Até aqui, zero dificuldade. Mesmo quem nunca fez pão na vida consegue fazer isso sem medo. Agora começa a parte interessante. Assim que você liga, ela começa a misturar os ingredientes sozinha. E isso chama atenção, porque você literalmente vê a massa se formando ali dentro. Nos primeiros minutos parece meio bagunçado, mas depois a massa vai ficando homogênea, mais elástica, dá até uma certa satisfação de assistir. E aqui entra um ponto importante, o tempo. Não é rápido. Um ciclo completo pode levar cerca de 3 horas. Então não é algo para quem quer pão imediato. Mas em compensação, você não precisa fazer nada. É aquele tipo de praticidade passiva. Enquanto ela trabalha, o barulho é bem tranquilo. Não é silenciosa, mas também não incomoda. Dá para deixar funcionando na cozinha sem estresse. Depois da fase de mistura, vem o crescimento da massa. E aqui você começa a sentir o cheiro. E isso muda totalmente a experiência. O cheiro de pão fresco começa a espalhar pela casa, e sinceramente, isso já é metade do valor do produto. Quando chega na fase final, que é assar, a expectativa sobe. E é aqui que muita gente começa a se perguntar: será que vai sair bom mesmo? Mas antes de te mostrar o resultado final, tem um detalhe importante que eu preciso te falar. Se você já estiver pensando em comprar ou quiser acompanhar o preço atualizado dessa panificadora, eu deixei o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Porque esse tipo de produto costuma variar bastante de preço dependendo do dia. Voltando ao teste, depois de algumas horas, finalmente o pão fica pronto. E quando você abre a tampa, a primeira impressão é muito boa. O pão cresce bem, fica alto, bonito, parece realmente pão de padaria. Mas aí vem o ponto que divide opiniões. A casca. Mesmo usando a configuração mais clara, ela pode sair mais escura do que muita gente espera.
Não chega a queimar, mas fica bem dourada. Para algumas pessoas isso é ótimo. Para outras, pode incomodar. Por dentro, o resultado é o que realmente importa. E aqui ela entrega bem. O miolo fica macio, fofinho, com uma textura bem agradável. Nada seco, nada pesado. Dá aquela sensação de pão fresco de verdade. Só que nem tudo é perfeito, e tem um detalhe pequeno, mas que pode irritar dependendo do perfil de quem usa. Esse detalhe é o batedor. Parece algo simples, mas na prática pode virar um incômodo. Em alguns casos, quando o pão termina, o batedor fica preso dentro dele. E aí você precisa puxar com cuidado, às vezes usando o gancho que vem junto. Não é nada absurdo, mas não é tão prático quanto parece quando você vê só na propaganda. E isso conecta com uma sensação geral desse produto. Ele facilita muito o processo, mas não elimina 100% dos pequenos ajustes do dia a dia. Agora, indo além do pão tradicional, eu comecei a testar outras funções. Porque uma das promessas dessa panificadora é justamente a versatilidade. Testei bolo, por exemplo. E aqui a experiência já muda um pouco. Ela mistura bem a massa, assa corretamente, mas o resultado não é exatamente igual ao forno convencional. Fica bom, mas mais denso. Então funciona, mas não substitui totalmente um forno dependendo da expectativa. Também dá para fazer massa de pizza, geleia e outras receitas. E isso é um ponto forte. Porque você não fica preso só ao pão. Para quem gosta de praticidade e quer explorar receitas sem muito esforço, isso agrega bastante valor. Agora, falando de praticidade de verdade, o timer é um dos recursos mais interessantes. Você pode simplesmente colocar os ingredientes à noite, programar e acordar com o pão pronto. E aqui entra um dos maiores gatilhos desse produto. Imagina acordar com cheiro de pão fresco, sem precisar fazer nada na hora. Isso cria uma experiência que vai além da comida. Vira rotina. Só que, de novo, nem tudo é perfeito. O acabamento da máquina é simples. É plástico. Não passa aquela sensação premium. Cumpre a função, mas visualmente não impressiona tanto. E para algumas pessoas isso pesa, principalmente se a ideia for deixar ela exposta na cozinha. Outro ponto que pouca gente comenta, ela não é pequena. Ocupa um espaço considerável. Então antes de comprar, vale pensar onde você vai deixar. Não é algo que você vai guardar e tirar toda hora. Mas agora vem uma parte interessante. Porque até aqui parece que ela é boa com alguns detalhes, só que tem um fator que quase ninguém fala, e que pode mudar totalmente a sua decisão. Esse fator que quase ninguém comenta é a curva de aprendizado silenciosa que essa panificadora exige. Não é difícil de usar, isso precisa ficar claro. Mas também não é apertei um botão e tudo sai perfeito sempre, como muita gente imagina quando vê propaganda ou review rápido. Por exemplo, pequenas coisas fazem diferença no resultado final do pão. A ordem dos ingredientes, a temperatura do ambiente, até o tipo de farinha. E isso não é um defeito da máquina em si, é o funcionamento normal de qualquer panificação. Só que aqui isso fica mais evidente porque o processo é automático, então qualquer erro seu aparece no resultado. E isso pode gerar duas experiências bem diferentes. Quem acerta a mão logo na primeira vez acha incrível, quem erra pode achar que o produto não presta. Mas na prática, quase sempre é ajuste de uso. Agora, falando de pontos positivos que ficam mais claros com o uso contínuo. O primeiro é consistência. Depois que você aprende o ponto certo da receita que você gosta, o resultado começa a ficar repetível. E isso é importante, porque o maior medo de quem compra esse tipo de produto é justamente não conseguir repetir um pão bom. Outro ponto forte é a economia no dia a dia. Parece exagero, mas quem começa a usar de forma frequente realmente reduz compra de pão na padaria. Não só pelo custo, mas pela praticidade de ter sempre algo fresco em casa. E tem também o fator conforto. Você não precisa sovar massa, não precisa sujar bancada, não precisa ficar monitorando o forno. A máquina faz tudo internamente. Isso aqui, na prática, muda a rotina de quem cozinha todo dia. Mas agora vamos ser bem honestos com os pontos negativos, sem maquiar nada. O primeiro já falado antes, mas vale reforçar. A crosta tende a ficar mais escura do que o esperado, mesmo ajustando configurações. Não é sempre, mas acontece com frequência suficiente para ser notado. O segundo é o batedor preso.
Isso continua sendo um detalhe chato, porque exige atenção depois do pão pronto. Não é um problema grave, mas quebra um pouco a experiência de pronto e acabou. O terceiro é a limitação de funções mais avançadas. Não tem recursos mais modernos como fermentação controlada detalhada ou funções específicas para receitas mais complexas. Ela é focada no básico bem feito, não no avançado. E aqui entra uma comparação importante. Essa máquina não compete com equipamentos profissionais. Ela compete com praticidade doméstica. Agora, antes de fechar a análise, tem um ponto final que muda bastante a percepção de valor dela, e é justamente o que define se vale a pena comprar ou não dependendo do seu perfil. Esse ponto final é entender exatamente para quem essa panificadora faz sentido de verdade, e para quem ela pode acabar virando só mais um aparelho encostado na cozinha. Se você é uma pessoa que quer praticidade acima de tudo, não quer complicação e quer simplesmente ter pão caseiro com pouco esforço, ela faz muito sentido. Ela resolve bem esse problema principal. Você coloca os ingredientes, espera, e tem pão pronto. Agora, se a sua expectativa é ter controle total de panificação, testar receitas avançadas, ajustar fermentação com precisão ou ter resultado de padaria profissional em todos os detalhes, aí você provavelmente vai sentir limitações. Porque o foco dela não é ser perfeita em tudo. É ser simples, funcional e consistente no básico. E isso fica muito claro quando você analisa o comportamento real do produto no dia a dia. Ela não tenta impressionar com tecnologia. Ela tenta facilitar a rotina. Agora, falando de uma forma bem direta, vale a pena? Vale sim, mas com a expectativa certa. Para famílias pequenas, casais, pessoas que gostam de pão caseiro e querem economizar tempo, ela entrega muito bem o que promete. Principalmente pelo custo-benefício, que aqui é um dos maiores atrativos. Por outro lado, se você já é mais exigente com textura, cor da casca, ou gosta de experimentar receitas mais complexas, talvez sinta falta de recursos mais avançados. E aqui entra uma observação importante que muita gente ignora antes de comprar. Esse tipo de produto não é sobre substituir totalmente o processo artesanal. É sobre automatizar o básico com qualidade suficiente. Agora, deixando isso bem claro, vamos para o resumo final do vídeo. A panificadora Britannia Multipane 550 watts é uma máquina honesta. Ela não promete ser profissional e não tenta ser algo que não é. Ela entrega praticidade, bons resultados na maioria dos casos e uma experiência que realmente facilita o dia a dia. Mas também tem seus pontos de atenção. Crosta que pode sair mais escura, batedor que pode ficar preso, acabamento simples e ausência de funções mais avançadas. No final das contas, ela entra naquela categoria de produto que não é perfeito, mas resolve bem o que se propõe. Se você quer comprar, eu deixei o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. E isso é importante porque o preço dela pode variar bastante dependendo da oferta do dia, então vale conferir por lá antes de decidir. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma a não comprar no impulso ou a entender melhor como ela realmente funciona na prática, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a ideia é sempre trazer testes reais, sem enrolação e sem propaganda disfarçada. Agora me conta aqui nos comentários, você compraria essa panificadora ou acha que ainda vale investir em um modelo mais avançado?